Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você está vendo aí. Eu sou o Ailton Zulu e está começando Na Montanha, o seu podcast semanal. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa especialíssima. Eu vou começar com uma frase. Meu presente é o que eu fiz no passado. Ele é tricampeão do Circuito Brasileiro de Corrida de Montanha de 2008 a 2010. Ele é tricampeão da Copa Paulista de Corrida de Montanha de 2009 a 2011. Foi 4 vezes prata na Indomit Bombinhas, 42 km, de 2009 a 2012. 2 vezes prata no El Cruz Los Andes, 100 km, 2012 e 2013. Em 2014 ele foi bronze. 2 vezes ouro no Desafio das Serras 80K 2012 e 2013. Eu tô cansado aqui só de imaginar todos esses quilômetros. Campeão da Half Marathon Disney em 2012. Foi campeão lá na meia maratona da Disney. Famosa. Campeão do circuito Xterra. Endurance Challenge 2014. Bronze. The North Face Endurance Califórnia 50K em 2015. Ele foi rei da montanha no desafio de 600 km São Paulo, Rio de Janeiro em 2009. Participação na Maratona do Deserto do Saara em Marrocos 2016. Maratona do Deserto do Atacama, Chile 2013. Maratona do Vale Sagrado dos Inca, Cusco 2015. Maratona da Terra do Fogo, Argentina, 2012. Ele teve no Mundial de Trail, 50 km na Itália, correndo, em 2017. Ele também teve no Mundial como técnico na Espanha, em 2018, 80K. Ele teve no Mundial de Portugal, 50K, como atleta reserva, em 2019. Ele foi bronze no Brasileiro de Sky Race, em 2018. Bronze no Continental de Sky Marathon em 2019. E teve no Mundial de Sky na Itália em 2022. Ele é professor de educação física escolar em todos os níveis, pós-graduado em treinamento desportivo, técnico de atletismo pela World Athletic nível 3, representante do estado de São Paulo pela BSCT, que é a Associação Brasileira de Corridas em Trilhas. E ele é o diretor e proprietário da JVM Trail Run. Eu estou falando com o rei da montanha, José Virgínio de Moraes. Seja bem-vindo. Obrigado aí, obrigado pelas palavras, obrigado por narrar aí um pouco da minha trajetória nesse mundo trail, até na Disney aí, como o primeiro brasileiro a vencer a meia maratona da Disney. Eu só tenho a agradecer o convite, o carinho, que não é de hoje, é de longa data. Eu acho que muito do que você falou são números que ficam na história, e quanto mais tempo vai passando, eu tenho orgulho de ouvir da boca de pessoas como você, por onde eu passei, o que eu fiz e o que eu significo para a modalidade. E mesmo tanto tempo depois, eu continuo buscando novos horizontes, novos desafios e conhecer o que tem do outro lado da Zona 5. Obrigado pelo convite, eu espero que eu possa somar e dividir com muita gente um pouquinho da minha história. É isso aí. Você começou lá na pista, certo? Provas de 1.500, 3.000 com obstáculos, 5.000, 10.000. Conta aí, como que foi o seu início? Quando você realmente tem esse contato com a corrida, antes de chegar na montanha? Olha, acho que um dos primeiros contatos que eu tive com sair correndo foi desde criança. Eu sempre fui uma criança muito sapeca, que gostava de correr, corria atrás de pipa, corria atrás dos outros. Quando pegava meu pipa, eu corria dos mais velhos que queria me pegar, que me bater. O tempo foi passando, as necessidades foram mudando, não era mais correr atrás de um pipa, mas de repente era correr para atravessar uma ponte, para atravessar para chegar até um cartório, porque eu já era office boy, eu queria economizar um pouco de dinheiro e não pegando o ônibus, indo correndo, eu ficava com o dinheiro do ônibus e por dia eu chegava a correr, só nesse meu trabalho de office boy, de 8 a 12 quilômetros, dependendo do dia, e comecei a ver que aquilo
poderia se tornar em desafios, que a gente chama corrida. Né? Então foi aí que eu comecei, de repente, a... Será que eu consigo correr 10 quilômetros? Mas eu já fazia isso trabalhando com uma pastinha na mão, com um sapato social. E eu comecei a... Até um bate-papo que a gente estava tendo aqui, uma das primeiras corridas de rua que eu fiz foi o primeiro troféu Cidade de São Paulo, que já era a comemoração do aniversário de São Paulo. Isso em 1995, é uma prova de 10 quilômetros, que largava da capital ali na Líbero Badaró, subia a 23 de maio, chegava no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, onde eu pude fazer 38 minutos. E eu vi que aquilo era interessante, aquilo me desafiava e aquilo me aguçou a querer fazer melhor nos anos seguintes ou no desafio seguinte. Então ali eu conheci primeiro o meu contato com a corrida de uma forma assim de colocar o número, um par de tênis e sair correndo, foi em 1995. E depois disso eu comecei a querer novos horizontes. Mesmo tendo corrido só uma prova de 10 km na rua, naquela época era muito comum ter a distribuição de panfleto das provas que ia acontecer ao longo do ano ou no mês seguinte. A gente chamava muito daquelas provas de bate-saco, né? Isso. Que eram as provas que tinham nos bairros, comemoração do bar do Zé, do Mané, aniversário da cidade, da igreja. E numa dessas eu encontrei um panfletinho, eu e meu irmão, que nós começamos a correr junto, o Osmário, né, que trabalha comigo hoje, um panfleto da maratona de Ribeirão Pires, né, já para o ano seguinte, em 1996. E eu falei assim, nossa, mas uma maratona, né? E eu fiz um cálculo rápido, né, que era assim, é só 4 corridas de 10 e 2.195 metros, né? É possível fazer. E coincidiu que nessa época nós mudamos para a cidade de Barueri. E minha mãe morava na cidade de Osasco, né? É uma distância de 8 quilômetros por dentro do bairro, né? Eu já era office boy e eu achava que só o deslocamento que eu tinha como office boy era pouco para fazer uma maratona. Eu já tinha alguma noção, eu sabia que tinha que correr mais. Foi aí que todos os dias de manhã eu saía da minha casa, eu e meu irmão, de Barueri, a gente ia correndo para a casa da mãe, em Osasco, eram 8 quilômetros, ele ia trabalhar, eu também, e à noite nós dois íamos para a escola. Quando eu voltava da escola, eu e ele se trocávamos e voltava para casa. Então todos os dias nós tínhamos 16 quilômetros, 8 quilômetros de manhã, 8 quilômetros à noite, mais o meu trabalho de office boy que eu tinha que economizar e queria correr um pouquinho mais. Quando chegou em 96, eu parti para a minha primeira maratona. Tem até um livro que eu escrevo sobre isso, não vamos entrar no mérito agora, mas foi algo duro, né? Recordo bem, quando eu cheguei no quilômetro 30, eu precisei me reinventar e voltar para a prova. Eu consegui voltar para a prova, porque até então eu tinha deitado até na maca, porque eu não aguentava mais nada, meus pés doíam, minhas canelas doíam, eu achava que não era tão duro assim. Mas eu levantei da maca, fui lá e terminei a prova em 4 horas, 24 minutos e 48 segundos. Fui quinto colocado na categoria na época, eu tinha acho que 18 ou 19 anos no máximo. Mas aquilo me traumatizou por uns 3 meses, que eu perdi uns 6 unhas, machucou bastante, mas mais uma vez eu queria o desafio, eu queria o novo. Foi aí que eu fui amadurecendo, conhecendo um pouquinho mais o que precisava para chegar tão bem, né? E aí eu comecei a correr rua, eu conheci o professor Jair Rossetti na cidade de Osasco, ele é professor da cidade de Osasco e dava treinamento no SESI do Piratininga, que também é em Osasco. Foi aí que eu tive meu primeiro contato com a pista, é uma pista de carvão vegetal, né? E comecei a entender um pouquinho de treinamento, entender assim, absorver o que o professor passava pra gente. E depois disso eu comecei a diminuir as corridas de rua, parei um pouquinho com a loucura de querer entrar numa maratona e achar que são 4 corridas de 10 e 2.195 metros. E comecei a participar das corridas de pista, entender o que é correr 400 metros numa velocidade A ou numa velocidade B, como treinamento intervalado ou treino de rodagem. Foi aí que eu comecei a participar das corridas de pista, né? Provas de 1.500, 3.000 metros com obstáculos, 5.000 metros, 10.000 metros. Comecei a conhecer mais o meu corpo, mais o meu potencial. Comecei a conhecer o que é velocidade de cruzeiro, o que é velocidade máxima, o que é velocidade de resistência, junto com o professor. E aí, durante a semana, a gente se reservava a treinar na pista, né? De terça a sexta, a gente treinava na pista, porque na época, segunda-feira o SESI não abria.
E sábado e domingo a gente treinava na montanha. Mas na montanha é um cross-country, né? Então os longos sempre iam no cross-country. A gente treinava no Pico de Jaraguá, no Parque Anhanguera, no Tamboré. Algumas vezes íamos para a Aldeia da Serra. E sempre tive esse contato com a natureza, de treinar na natureza, né? Mas para todo corredor de pista e todo corredor de rua, quando a gente vai para um cross, vai para a montanha, é meio frustrante, né? Porque quando você está no cross ou está na montanha, não existe um pace de cruzeiro, né? Não existe um ritmo diferente da pista. Por exemplo, você quer fazer 16 mil metros na pista, são 40 voltas. Se você contar cada 2 voltas e meia e passar 4 por quilômetro, você está 15 quilômetros por hora. Se você manter essa velocidade de cruzeiro, você vai terminar em 1 hora e 4 minutos, né? Então, na pista, sem interferência de aclive ou declive, sem a interferência do tipo de piso, com buraco, com pedra, cara, é muito mais fácil fazer o pace. E quando a gente ia treinar na montanha, no cross, isso não se aplica, porque para descer é uma dinâmica, para subir é outra dinâmica. Quando plana no cross country, é um falso plano, ou está descendo ou está subindo. Dificilmente vai ser um plano como fosse na pista por 40 voltas. E isso era meio frustrante. Tanto é que se você conversar com um corredor de rua, quando ele vai correr um cross ou quando ele vai correr a montanha, ele fica preocupado, o pace que ele está, e isso não se aplica, né? E isso para mim era frustrante, porque eu sempre fui um cara muito metódico com essa questão de ritmo, de número. Por exemplo, eu tinha um treino de 20 tiros de 400 na pista. Além de respeitar a pausa, às vezes de 30 ou 45 segundos, eu queria fazer todos os tiros. Um exemplo aqui para 1,15, 1,15, 1,15. Quando dava 1,16 eu ficava chateado, porque eu queria manter aquilo. E na montanha, essas variáveis, elas são assim, enormes. Se tiver frio, isso muda. Se tiver calor, isso muda. O tipo de terreno, se tiver molhado, isso muda. Então, tudo isso interferia de eu ter ido para um cross ou para a montanha. Quando eu resolvi testar, ou, mais uma vez, um novo desafio de vida atlética, fazer a transferência de correr muito menos rua para correr as montanhas, eu aproveitei a minha velocidade para correr montanha. Só que eu tinha um conflito ainda que eu queria, porque queria manter pace, né? Correr, às vezes, uma corrida de 12 quilômetros com desnível de, às vezes, de 300, 400, eu queria manter 4 por quilômetro. Isso me ajudava porque eu corria o tempo todo, subindo ou descendo, pulando, mas eu ficava meio que frustrado em alguns momentos que o quilômetro dava 6 minutos, e dependendo da montanha, 6 minutos é muito rápido. Foi aí que eu comecei também a estudar a montanha, entender a montanha, procurar saber qual é a melhor forma e mais eficiente de lidar com isso, né? De estar na montanha. Hoje, em 2023, cerca de 12 anos depois, correndo nas trilhas que cortam as montanhas, desde 2007, eu estou inserido de corpo e alma aí nas corridas de trilha de montanha. Eu passei a entender que não existe um pace de cruzeiro, mas existe um controle de trecho, né? Essa é uma parte mais técnica, eu não quero entrar nisso, mas existe o controle de trecho. Quanto mais você ter o controle de trecho, você vai ter um controle físico e do seu sistema, do que você pode solicitar para ele. Então hoje o Virgínio é 100% aí corredor de trilha, e esse é o esporte que me apaixona, que me fascina, que me faz respirar quando eu coloco um par de tênis. Legal. Mas você tinha razão, são 4 vezes 10 km mesmo, uma maratona mais 2 km, 195 metros, só que são consecutivos, né? Pois é, não tem pausa, né? Pois é. Ô Zé, diante do que você falou, eu quero perguntar então, corrida de rua ou corrida de montanha? Qual a sua preferência? Olha, eu sou corrida de montanha, mas eu sou muito adepto a corrida de rua como preparação para a montanha. Vale lembrar que na montanha, na rua, na pista, no cross, na escada, vence o mais rápido no processo de largada e de chegada. Nunca vai vencer o mais forte, nunca vai vencer o mais resistente, vai vencer o mais rápido. Aí nós criamos, sim.
Quando eu largo no ponto A e a chegada é no ponto B, vai vencer o mais rápido. Agora, quando a gente quer saber, pô, mas e se o cara for mais forte? Ele tem que ser rápido. Se o cara for resistente, ele tem que ser rápido. Rápido, resistente e forte. Existe uma ordem de prioridades. Então como funciona isso, Virgínio? Cara, ele pode ser forte, mas ele tem que ser eficiente. Ele pode ser resistente, mas ele tem que ser eficiente naquela velocidade de resistência para ele chegar com eficiência. Então, assim, não adianta ele ser só resistente, porque aí eu vou estar dando uma medalha de mérito para aquele cara que sai andando. Ele é resistente, ele vai sair do ponto A e do ponto B e chegar. Mas isso garante que ele vai chegar a tempo ou antes de todo mundo? Eu creio que não. Esse cara é muito forte. Forte no sentido de circunferência muscular, ele consegue fazer escalar, isso ele é forte. Tá, mas mesmo assim, ele tem que ser forte e veloz. Então, quando a gente fala assim, o cara tem que ser rápido, não é um rápido muito seco, um veloz só. Não, ele tem que ser veloz, resistente e forte. Então, o atleta, ou seja amador, seja profissional, seja o que for, quanto mais completo, quanto mais eficiente, quanto mais ele conseguir solicitar as suas capacidades e, dentro dessas capacidades, usufruir e colocar isso em prática, melhor ainda. Então, assim, antes de ser rápido, só para entender, quando a gente vai fazer um trabalho de velocidade, eu tenho certeza que você tem amigos, tem alunos, que se pedir para fazer um tiro de 400, ele aguenta fazer. Você aguenta fazer. Eu aguento fazer. A pergunta é, quantos? Porque aí entra uma outra capacidade. É ter resistência para aguentar aquilo. E aí... mas só resistente, não, precisa ser forte, resistente e veloz. Então, hoje eu prefiro as corridas na montanha, dentro da natureza, mas as corridas de rua, elas contemplam toda essa formação para você ser um corredor, um ótimo corredor na montanha. Vou dar um exemplo aqui, um dos melhores corredores do mundo na trilha, no trail, é um espanhol que chama Kilian Jornet, que recentemente ele correu na rua, ou seja, no piso de asfalto, 29,59. Fala sério. Hein? E aí você fala assim, pô, eu ouço muito, menos hoje, que o corredor de montanha é lento. Cara, será? O que é ser lento? Quando você compara a um especialista, sabendo que o recorde mundial é 26,02 na pista, um 10.000, 26,02. Se você comparar com o Kilian Jornet, que fez 29,59, ele é lento. Mas se você comparar ele com corredores da modalidade dele, 29,59, cara, e eu não tô falando 29,59 num 10 km ele fez na rua, não é descendo. É uma corrida de rua. Então, quanto mais veloz você mais rápido você vai chegar no seu objetivo. E velocidade pura você alcança na pista, você alcança no plano. Mas para descer tem velocidade. Mas até para descer você tem que ter a mecânica certa, a cadência certa e a dinâmica certa. Não é tão fácil assim. Não é aquele negócio que para descer todo o santo ajuda. Calma. O santo ajuda até o plano A. Quando ele começa a cansar, ele fala, vou indo, depois você desce. É isso aí. Ô Zé, voltando ao Kilian, 29,59, se ele corresse aqui no Brasil as provas de rua, eu acho que ele estaria no pódio na maioria delas, né? Porque é um tempo excelente. Então, nós sabemos que o Kilian é um fenômeno. Parece que onde ele coloca os pés, vira ouro. É o Midas do trail. Ô Zé, eu queria perguntar a você, né? Todo mundo te conhece como José Virgínio, Zé Virgínio, Zé. O apelido Rei da Montanha pesa muito? Olha, eu confesso que o chamado Rei da Montanha, no início, ele me deu... Primeiro, o Rei da Montanha apareceu no desafio 600K em 2009, né? Era um evento que a Nike promoveu, que eram 20 equipes com 20 atletas, e nós estaríamos correndo aqui do obelisco do Ibirapuera e íamos revezando por 3 dias até chegar na Barra. E tinha um trecho lá que quem vencesse seria o Rei da Montanha, assim como teve o trecho também da praia, que quem vencesse seria o Rei da Praia,
e o rei do asfalto também. Eu competi como o rei da montanha e venci esse trecho. Por isso que me chamou de rei da montanha. E na época tinha uma equipe que também estava participando, que era a equipe da imprensa, né? E o Serginho, que é... Pô, o Serginho hoje tá na... Sérgio Rocha. Não, o Sérgio... Sérgio Xavier. Ele me chamava de Cabrito das Montanhas, né? E na época, como eu me tornei rei da montanha, pelo fato de ter vencido trecho de montanha, né? Ele publicou, virou rei da montanha, e todo mundo acabou me chamando de rei da montanha. Pô, o rei da montanha, o rei da montanha. E eu peguei aquilo para mim em 2009 de estarem me chamando de rei da montanha, e era uma época que aonde eu colocava o pé para correr em trilha eu vencia. Então, por exemplo, só para você entender, em 2008 eu participei de 10 provas de montanha, venci 9. Em 2009 eu participei de 12 e venci 10. Então aquilo me deu uma guinada, aumentou o meu ego. Assim, cara, eu sou o rei da montanha. Então eu tenho que pegar isso aqui e transformar isso em energia para mim. Eu comecei a entrar nas provas já sabendo o que eu tinha que fazer para vencer a prova. Eu tinha que correr, eu tinha que treinar, eu tinha que me dedicar e chegar lá e fazer o básico, que era correr. Ponto. Só que o tempo foi passando e depois de 2009, quando chegou em 2012, mais ou menos assim, eu falei assim, cara, eu pensando comigo mesmo, né? Um dia as pernas vão pesar, a idade vai chegar e se tudo der certo vão aparecer novos adeptos nas corridas de montanha, né? Pessoas mais rápidas, pessoas que se completam com força, com resistência, e o tempo foi passando. E desde então, eu falei assim, cara, eu vou continuar sendo o rei da montanha, eu vou tentar vencer tudo que eu conseguir, campeonato, prova, dentro e fora do estado, e depois eu vou ser o quê? O embaixador da modalidade. Eu vou chegar daqui 5 ou 10 anos e vou estar falando não como rei, mas como uma pessoa apaixonada pela modalidade. Então hoje eu já não sou tão unânime quanto eu era em 2009, 10, 11, 12. A pergunta seguinte seria essa: esse título ele é transitório ou ele é permanente, né? Pela história que você escreveu no trail, a gente pode entender, falando agora como espectador, como fã, como admirador dos seus feitos, que ele é permanente. Mas a pergunta do transitório: nós já temos um novo rei da montanha? Olha, nós temos grandes atletas. Eu colocaria aí nomes como, por exemplo, Rogério Silvestrin. Fera. O próprio o Fantasma. Fera. E são pessoas que vêm também ao longo dos anos, né, provando isso. Por exemplo, o Cleverson, que é o Cleverson Iosek, que é conhecido como o Fantasma, ele participou de todos os mundiais trail desde 2016, 17, 18, 19. Ele esteve, entendeu? O Rogério Silvestrin, hoje, onde ele põe o pé para competir, ele vence. Então, assim, quando eu vejo ele tendo essa trajetória, foi a minha trajetória em 2007, 2008, 2009, foi da mesma forma, né? Hoje, eu estou citando 2 nomes, né, no masculino aqui, mas são pessoas que estão escrevendo o nome. E a modalidade vem crescendo também. Vão aparecer novos adeptos, pessoas rápidas, resistentes, fortes. Então, assim, se tivesse que fazer assim, Virgínio, é hora de tirar a coroa da sua cabeça e dar para alguém, cara, esses 2 no masculino seriam pessoas que mereciam uma atenção especial aí quando eles colocam um número no peito e vão competir, tanto dentro ou fora do país, viu? Diante do que você acabou de falar, e a nova geração? Você acha que essa transição ela está sendo bem feita? Porque o que eu escutei lá em 2017 é que a gente teve uma seleção brasileira envelhecida. Nós, veteranos, nós queremos muito mais que os jovens estar em um mundial, correr na trilha, ser campeão. Por que essa transição ela parece ser um pouco lenta para essa transformação do trail brasileiro? Eu acredito que, na verdade, a palavra transição, ela acontece, por exemplo, se eu falar em âmbito educacional, âmbito escolar, uma criança ela começa lá no seu primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, vai até o 9º ano, depois ela tem o ensino médio. Então, isso tem uma crescente
de educação, de conhecimento, de posição na sociedade, posição política e tudo. No trail, a modalidade ela tomou forma, assim, digamos que em 2016 foi o primeiro mundial que nós fomos, né? Então, em 2016 foi o primeiro mundial. Nós estamos em 2023. Antes disso, em 2005, o Fábio do Corrida de Montanha, ele já tinha o seu circuito brasileiro de montanha, depois ele criou o Paulista. Então a modalidade ainda era algo muito amador, né? E quem participava desse cenário das corridas nessa época, por exemplo, eram pessoas que com um pouco mais idade, as pessoas que queriam correr próximo da natureza, o jovem ou aquele corredor de 20 ou até 30 anos, o atrativo dele era a rua, né? É o chamariz, o seu colega de apartamento ou o seu colega de escola, ele ouvia muito falar do quê? Da São Silvestre, da Maratona de São Paulo, da Volta da Pampulha, Meia Maratona do Rio, Maratona de Curitiba. Você não ouvia falar, por exemplo, o El Cruce de Los Andes em 2005 ou 2010. Você não ouvia falar da Patagonia Run, você não ouvia falar, por exemplo, da K42 de Bombinhas, você não ouvia falar, por exemplo, das provas de trilha no Brasil, mas você ouvia falar das provas de rua, que era muito mais, o acesso era muito mais fácil, né? Isso. Então são coisas que, aí você me pergunta assim, por que essa transição não aconteceu lá atrás? Porque não tinha o interesse do corredor lá atrás. Então era muito das mesmas pessoas correndo aquela modalidade, que era a modalidade de trilha. Então hoje eu posso falar que, por exemplo, o próprio Dario, que é de Suzano, o Reginaldo de Itapevi, cara, esses caras são guerreiros, eles que começaram lá atrás e estão correndo até hoje. Aí você fala assim, Naval Freitas. Naval, Reginaldo, o próprio o Dario, entendeu? Desculpa aqui se eu esqueci algum. A gente não pode esquecer da Luzia. A Luzia ganhou tudo que você imaginar de corrida de montanha de São Paulo, de 2005 vou chutar, até 2007, por 7 anos, ela reinou. Onde ela colocava, ela ganhava. Vai mais, porque eu cheguei em 2011 e ela estava ganhando ainda. Ganhando ainda. Então, assim, não tinha renovação. Quando eu cheguei em 2007, na montanha, 7, 8, 9 e 10, por exemplo, eu corria contra os mesmos esses 4 anos. Quando em 2009, que eu ganhei o título de Rei da Montanha, resolvi, cara, vou ganhar todos os campeonatos. Então eu ganhei o Circuito Brasileiro de Montanha, ganhei a Copa Paulista de Montanha, ganhei o Circuito Paranaense de Montanha. Eu saía de São Paulo, pegava o carro e ia correr na montanha, lá no Paraná. E ganhei também. As pessoas que eu corria aqui eram as mesmas que eu corria lá. Então não tinha um público lá, um público aqui. Hoje não. Hoje, se você correr, por exemplo, a Indomit Pedra do Baú, é um público. Isso. Agora, se você for correr, por exemplo, a Jaraguá Sky, que é lá em Jaraguá do Sul, é um outro público. Por quê? Já cresceu a modalidade. Então lá tem o público local e o público de região. Aqui na Indomit, que eu dei aqui o exemplo da Pedra do Baú, nós temos o público da região, o local da região e o nacional que quer participar de um grande evento que é a Pedra do Baú, ou a própria La Mission, que é em Passa Quatro, que tem o público local da região e o público nacional. Então isso cresceu demais. Quando a gente pensa assim, eu particularmente, eu não gosto de ouvir a palavra, a seleção brasileira, quando eu ouvi a primeira vez, né, está envelhecida. Cara, esses atletas que estão supostamente envelhecidos são pessoas que se dedicaram e se dedicam para manter o que está ali. Eu acho que o ato da pessoa acessar o seu celular ou o seu computador para fazer uma inscrição na prova A ou na prova B é aberta para todo mundo. Quando você quer treinar, você pode ter uma assessoria, você pode ter um técnico, um professor à distância ou no local que você trabalha, que você reside. Então, a opção de busca é muito mais próxima. Eu sou de uma época que, assim, das duas uma, ou você treinava com um professor local, ou você não treinava. Ou você ia recorrer a livros ou anúncio de revista que como é treinar.
Nós temos aqui, por exemplo, revistas que publicavam treinamento que você seguia. Hoje não. Hoje eu posso falar assim, ó, o meu técnico ele mora em Uberlândia. Eu vejo ele 1, 2 vezes no ano. Como você consegue? Então, eu consigo treinar à distância. Então hoje é muito mais fácil você ter acesso ao tipo de treinamento. Então, a seleção está envelhecida? Não, a seleção está mais experiente. Então quer dizer que os jovens não vão conseguir competir com os mais experientes? Vão, desde que eles tenham o mesmo comprometimento. Eu me incluo, nossos. A partir do momento que eles têm o mesmo comprometimento, é muito nítido o que vai acontecer. O resultado, o mundial, o pódio, o reconhecimento de estar aqui, poder ser chamado de rei, príncipe ou melhor da montanha, né? Então, assim, já há alguns anos também, 2, 3 anos aí, o Aislan, que é da Serra da Mantiqueira, que é sobrinho de um grande amigo nosso, que é o Miragaia, cara, me permite, porque eu tenho essa liberdade com ele, esse moleque é muito bom, cara. Mas ele é muito bom, não é só correndo. Se você parar para bater um papo com ele, cara, é um cara consciente, é um cara que sabe o que quer, é um cara que sabe que para chegar onde ele quer chegar, ele tem que treinar, e não é pouco, é muito. E o que é treinamento, né? Cara, treinar, olha, eu sou professor, vou falar aqui. Treinar, cara, é chato. Sabe por que é chato? Porque você treina a mesma coisa todo dia. Eu anotei essa pergunta para te fazer agora. Tá. Como que motiva? Qual a motivação para você poder treinar, né? Como que eu posso realmente querer? Porque muitas vezes sair do sofá não é algo fácil. Eu vi uma nova geração surgindo no trail, mas já vi alguns ficando pelo caminho. Como se motivar? E você, que eu te conheci lá em 2003 correndo a maratona de Blumenau, você foi 7º geral. Como manter essa alta performance? Depende-se da auto-performance, do autodesenvolvimento, do seu autoconhecimento, e aí você tem uma automotivação? Eu acho que está muito ligado a querer ousar de vida. Não só do mundo atlético. Ousar, conhecer o novo, buscar o novo. Né? É que eu falei assim, o que é treinamento? Né? Puta, tem uma aluna que hoje ela me passou uma mensagem, que é a Fernanda Bucati, me passou a mensagem de um pensador, né? Eu tive a oportunidade de ouvir 3 vezes, mas algumas coisas me tocaram bem fundo. Que esse pensador, junto com o professor, eles foram estudar os atletas de alto rendimento. Vamos pegar tipo Michael Phelps, Usain Bolt, Michael Jordan. Eles foram pesquisar, estudar, buscar o que esses caras têm de diferente, o que eles têm de excepcional. E eles chegaram à conclusão, nesse estudo, que, cara, o atleta de alto rendimento, se fosse fazer um filme desses caras, na real mesmo, acorda, a hora que ele acorda, o que ele come, a mochilinha que ele prepara, o suplemento que ele prepara, aonde ele vai treinar, cada um na sua. Um na quadra, outro na pista e o outro na quadra. Quadra, pista e rua. Terminou o treino, volta para casa, come, descansa. Levanta tarde, vai de novo. Cara, seria o filme mais chato do mundo. Sabe por quê? Porque, vou mensurar aqui, se fosse um filme de 1 hora, os primeiros 30 minutos é mais do mesmo. Porque se repete. Você vai ver ele acordando na segunda-feira, levantando, escovando o dente, pegando sua mochilinha, suplemento, indo pra pista. Dia seguinte, acordando, suplemento, tá, pra pista. Se repete. Então, quando a gente fala assim, o que esses caras fazem de excepcional? O que esses caras têm de diferente de excepcional? Cara, é o princípio da repetição. E, na verdade, não é nada excepcional. Sabe por que não é nada excepcional? Porque quando a gente tem algo muito excepcional, muito mesmo, de conquista, por exemplo, acabei de ganhar na Mega Sena 1 milhão de reais, tal, vai cair na minha conta. Isso é muito excepcional. Porque para acontecer isso é uma vez na vida e se acontecer. Só que quando esses atletas, a gente questiona, pô,
esse cara é diferente, que nem a gente tava falando agora do Killian. Onde ele põe o pé, esse cara ganha, acontece. Onde o Phelps colocava a mão de entrar na água, esse cara era medalha de ouro. Jordan, onde esse cara pulava, do jeito que pulava, pá. Cara, na verdade, isso para esses grandes atletas, ou não precisa ser só atleta de alto rendimento, vamos incluir as pessoas dedicadas. Na verdade, isso não é difícil fazer. Por que não é difícil fazer? Não é excepcional? Porque eles fazem isso repetidamente a vida toda. Então, quando a gente faz algo excepcionalmente, ou seja, repetidamente a vida toda, não é diferente. Imagina só, você nunca cozinhou e um dia você acertou de fazer o arroz com brócolis. Aquilo é excepcional porque você tenta e nunca conseguiu. E o dia que você conseguiu é excepcional. O ato de chegar numa largada, o Usain Bolt, e se preparar para dar a largada, aquilo ele faz exaustivamente. Aquilo não é excepcional para ele. Aquilo não é algo do outro mundo, porque ele faz aquilo todos os dias. Então, isso não é difícil. Quando você faz com excelência, quando você compra a sua trajetória de vida e você entra de cabeça. Ah, imagina, mas tem cara que queima a largada, tem cara que quando chega numa final não consegue o mesmo desempenho. Então, mas aí é uma questão emocional, não é uma questão de repetição. Então, aí cabe o equilíbrio emocional de ambas as partes, entendeu? Certo. Você falou, eu lembrei de um livro na época da faculdade, o Giovanni do vôlei, o grande Didio. Ele indicou Fora de Série. Eu fui pesquisar o nome do autor, é do Malcolm Gladwell. Ele fala exatamente isso. Para você se tornar um fora de série, você precisa de 10 mil horas de treinamento, de repetição. Sim. Ele fala, você precisa ter a motivação de repetir. É o mesmo, até você ter essas 10 mil horas. Você já chegou a calcular quantas horas você tem de treino? Olha, boa pergunta. Eu nunca calculei as minhas horas de treino, mas eu sou um cara, mais uma vez aqui, que eu sou bem metódico. Eu gosto de fazer meu treino repetidamente. Eu gosto de usar o mesmo percurso, porque eu quero saber, mais uma vez, eu analiso trecho quando eu estou na montanha, eu não analiso pace. Então, quando eu vou para a montanha treinar, eu gosto de passar repetidamente naquele trecho. Às vezes é um percurso de 5K, e eu divido aquele 5K em 3, 4 trechos. E eu quero melhorar aquilo. Eu quero melhorar minha descida, eu quero melhorar minha subida, eu quero melhorar a minha retomada depois de subida. Então, quanto mais eu fizer aquilo, mais apto eu vou estar de tomar a decisão no momento certo. Aí que entra a questão mental que eu acabei de falar, de por que aquele cara não consegue, numa final olímpica ou numa final de mundial, desempenhar o mesmo desempenho que ele tem no treino. Talvez as repetições que ele está fazendo não é as repetições da mesma. É muito comum você chegar para um corredor, principalmente de trilha, e falar para ele assim, você tem 20 quilômetros para correr só no plano, só no asfalto, manter ritmo. Pô, mas é muito chato. Um exemplo, eu não gosto de treinar na USP, eu não gosto de treinar em circuito que fica dando volta. Então, mas veja bem, você quer treinar o seu emocional, porque você não se contenta de estar passando no mesmo visual, ou você quer treinar o seu sistema? Porque quando eu quero treinar o seu sistema, eu estou falando do teu músculo e do teu coração. O que é prioridade? O que vem primeiro quando você quer o rendimento? Então, quando você vai para uma prova e você não tem a paciência de lidar no treino com o próprio treinamento, de ficar dando volta, ou de ficar fazendo o controle de tempo, ou de trecho, ou de percurso, cara, é um desafio a mais quando você vai para a prova, porque aquilo ali é muito novo para você. Por mais que você tenha corrido 0 vezes naquela prova e a primeira vez... imagina, mas quando eu vou a primeira vez na prova, como lidar com isso? Então, mesmo que você não conheça a prova, você tem que conhecer o seu sistema. O seu sistema no seu acervo, tem que ter informações o suficiente para resolver aquilo. Vai largar descendo. Cara, você treinou descida.
Repetidamente. Vai largar com 3 quilômetros no plano. Você treinou repetidamente. Na subida, você treinou repetidamente. Agora, quando você vai fazer uma prova que tenha plano, 3, 4 quilômetros. Eu não gosto de treinar no plano, cara. O professor pedia, o Virgínio pedia, minha esposa pedia. Eu não curto no plano. Você vai sofrer com isso. Porque você não consegue lidar e passar isso pro corpo. Mesmo que você esteja treinado. Você acha que quem chega numa final olímpica ali do lado do Bolt, os caras são ruins? Não. Os caras são excepcionais em termos de desempenho. Mas alguma coisa, o cara que vai pegar o ouro, o outro a prata, outro bronze, eles têm de diferente. Esse diferente é o mental? Com certeza. Com certeza. Esses dias eu usei na minha rede social, no meu Instagram, eu publiquei uma chegada, se eu não estiver errado, uma chegada de mundial, onde estava Kenenisa Bekele. Para quem não reconheceu ali no videozinho, ali tá o Kipchoge. Tá um americano, que é o... Me fugiu o nome, desculpa aqui, mas depois eu vou lembrando. Ele simplesmente, só para vocês entenderem, uma chegada olímpica de 5.000 metros, 100 metros, para esse nível técnico, os últimos 100 metros custa em torno de 11 a 12 segundos. 11 a 12 segundos. E aí, você fala assim, cara, o que acontece em 11 a 12 segundos numa final onde todo mundo quer ganhar o ouro? E quando entra numa reta final tem 5, 2 vão ficar fora do pódio. Tá? Então, quando o americano, que é esse que eu não estou conseguindo lembrar o nome, ele pega a dianteira faltando 30 metros, lembra dos 12 no 100? Nesses 30 metros, provavelmente faltavam 4 segundos para chegar. Ele tem um corpo à frente. É o Hall? Hã? O Hall? Não é, cara. É um moreno, mas eu vou lembrar o nome dele. Quando falta 30 metros para chegar e o americano tá na frente, um corpo, e aí o Kenenisa Bekele tá por dentro, e ele dá 2 passos e assume a liderança e vence por 0,41 milésimos de segundo, aí você fala assim, pô, o outro é ruim. Será que ele é ruim, cara? Ele perdeu pra quem? Virgínio, mas de repente não tinha perna. Não é perna. Porque todo mundo que chegou ali naquela reta final, eles são excepcionais. Eles são bons naquilo que fazem. Eles fazem repetidamente. E nessa reta final é mental. Porque nem o corpo quer ficar ali naquela briga. É a cabeça. Quem quer mais? Aí eu quero. Mas você não pode pensar. Você tem que querer e fazer. Zé, você falou e acabam surgindo aqui várias perguntas, né? Mas eu quero voltar sobre a sua performance, a sua alta performance. Todo esse desempenho, todo esse desenvolvimento durante todos esses anos, né? Porque você vem lá desde 2008. Na verdade, você já tinha resultados excelentes na rua bem antes disso. Vamos colocar aí 20 anos. Esses 20 anos ainda correndo, vamos dizer, em alta performance, qual é o segredo? Eu me motivo todo dia, né? Eu tenho ciência do que é correr 2 minutos e 45 na pista e hoje correr 3 minutos na pista quando for fazer um teste. Isso eu sei. Então, assim, eu me motivo todos os dias, né? E todo desafio. Então, se você me perguntar, você tem a mesma motivação de que 20 anos atrás? Cara, de repente eu tenho mais ainda. Porque eu sei que isso aqui um dia vai diminuir, eu vou ter que diminuir o ritmo. Então, antes de diminuir o ritmo, eu vou dar muito, mas muito mais no meu sistema ainda. A outra pergunta era essa. Você está preparado para diminuir esse ritmo? Como que vai ficar a sua cabeça? Não estou preparado para diminuir esse ritmo. E você... mais uma pergunta, tá? Você já pensou em um dia parar? Não. Não? Não. Mas e a questão da performance? Ela vai cair, ela vai caindo de uma forma gradativa, mas não porque eu vou colocar na cabeça que eu tô velho, ou a perna tá pesando, ou eu não alcanço mais o atleta da frente. Isso vai acontecer sem eu querer, porque o que me motiva é buscar o novo, é brigar ali contra o cronômetro
e motivar para desafios. Se eu tiver que dividir a minha motivação com será que eu consigo, eu vou estar distribuindo uma energia que eu já não tenho como há 20 anos atrás. Então eu prefiro canalizar essa energia para o novo, para o ousado, para o desafio e para o próximo. Qual a parte do treinamento que você acha mais difícil? O acordar, o se motivar, fazer alimentação regrada, abdicar de várias situações que nós sabemos para ter essa alta performance. Qual que é a parte mais difícil e como é o treinamento de um campeão? Cara, a parte mais difícil é você alinhar a questão de tempo, dia e horário de treino, né? Por mais que todo mundo me conheça aí como o rei da montanha, me vê correndo aí para baixo e para cima, me vê fazendo treinamento, às vezes na academia, na piscina, na rua, na pista, na montanha. Eu sou professor de educação física, todas as manhãs eu tenho minha assessoria que atende no Parque do Ibirapuera de manhã, nos outros dias de manhã estou dando aula personalizada, tanto na academia quanto de corrida. Então, meu dia começa às 5 da manhã e pela manhã vai até 10, 10 e meia trabalhando. Depois desse horário, é aí que eu vou começar a treinar. Aí eu treino, faço um treino em torno de 1h30, 2h30. Dependendo do dia, eu estou numa montanha, no Pico do Jaraguá, no Parque Anhanguera, ou eu estou na USP fazendo trabalho de velocidade. Então isso é uma rotina que se aplica. Aí para assim, mas e o dia que está chovendo? E o dia que está sol? Primeiro o treinamento, depois o clima. Então eu vou treinar e vou adequar o meu treino para o clima por uma questão de intensidade. Mas não porque se tiver frio eu não vou treinar, se tiver chuva eu não vou treinar. Então eu acho que o mais difícil, que é uma coisa natural, que eu preciso, eu tenho que trabalhar para conseguir pagar as minhas vontades, pagar as minhas corridas. E lógico, eu tenho família também, eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho que dar conforto para eles, eu tenho que dar carinho, eu tenho que estar presente. E isso se repete quando eu vou trabalhar todas as noites. Então, eu acho que motivar não é problema, porque eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer para onde eu quero chegar. Então, a questão de motivação não é problema. Eu estou sempre motivado para entregar o que eu tenho que entregar nos treinos. Você falou do seu treinamento físico. E como que você acha importante o treinamento mental? E se você acha importante, como você faz? O treinamento físico ele se consiste lá do seu trabalho intervalado, o fartlek, o longo. Bom, treinamento. A questão mental é o que eu acabei de falar. Você tem que saber aonde você quer chegar. E o que você tem que levar nessa mochila para onde você quer chegar. Se você quer chegar longe, não adianta sair sem sua mochila e ter que voltar para buscar alguma coisa. Então, quando você quer chegar longe, em termos de rendimento, quando eu falo chegar longe, eu estou falando estou falando de se preparar por 1 ano, 3, 5, 10 anos. Se você quiser chegar longe, você vai ter que ralar, você vai ter que se dedicar. Então, a gente volta um pouquinho à questão por que a seleção brasileira tá envelhecida. Não, cara. São caras que pegaram a mochilinha lá atrás e colocaram muita coisa dentro. Colocaram sonhos, colocaram dedicações, colocaram amigos, colocaram pessoas que de repente não acreditavam, mas serve de motivação também. Então, eu acho que o básico tem que ter é saber onde você quer chegar. Se você quiser chegar longe, quiser chegar, por exemplo, a status de uma seleção brasileira, vai ter que abrir mão de alguns prazeres da carne aí, por exemplo. Eu adoro refrigerante, cara. E eu não tomo refrigerante, eu coloquei já há algum tempo. Então, se você colocar um refrigerante aqui, eu vou pedir para tirar por uma questão de eu não cair em tentação. Mas eu adoro refrigerante. Então, assim, eu falei, mas refrigerante? Pô, se falar para mim assim, vai ter que tirar a alcaparra. Eu falei, beleza, eu fico 10 anos sem comer. Mas tem que mexer no seu ego, no seu íntimo, tem que mexer naquilo que você gosta mesmo, né? Exatamente. Então, assim, mas o refrigerante é uma questão
de nutrição mesmo, tá bom? Você falou, voltou a falar do Mundial. O que é mais difícil? Conseguir a vaga para o Mundial ou conseguir o dinheiro para ir para o Mundial? Olha, eu falo que até para seguir uma linha, se motivar, colocar tudo na mochila, treinar e buscar, eu sei onde eu quero chegar. Então, se eu fizer o caminho das pedras aí da melhor forma, eu chego no Mundial. Mas hoje, para você comprar uma passagem para ir para o Mundial, é bem salgado, porque como não faz parte da... Vou falar por mim, tá? Não faz parte da minha rotina. Eu não posso cravar aqui para você que esse ano eu vou para o Mundial. Porque primeiro eu tenho que conseguir a vaga, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não sei se eu consigo o dinheiro para ir até lá. Mas eu posso falar, todos os mundiais que eu fiz ações junto aos meus amigos, junto aos JVMs, que são meus alunos, meus amigos, e eu não tive problema de juntar esse dinheiro. Os apoiadores também. Os meus apoiadores, eu não tive problema de ir. Mas é porque você tem um monte de patrocínio. Não, cara, eu plantei isso. Então, quando um patrocinador, um influencer ou um amigo liga para mim, eu não estou pagando para eles. Eu não estou pedindo para eles. Foi algo que foi criado lá atrás. É uma questão de palavra, de homem, de conduta. Tá colhendo, né? Que estou colhendo. Hoje eu não preciso chegar para um patrocinador e falar assim, eu quero isso. Cara, se você quiser me dar, vai ser de bom grado. As pessoas vêm, te reconhecem pelo que você fez. Nem sempre as pessoas vão chegar e falar assim, deixa eu ver o que você vai fazer, eu vou aplicar aqui. Entendeu? Nós vamos falar no outro episódio, mas eu vou aproveitar, já que nós entramos nesse assunto. Você acha a corrida de montanha um esporte democrático? E quando eu faço essa pergunta democrático, não estou falando somente do acesso, porque você escolhe qual prova você quer correr, qual trilha você quer ir. Quando eu falo, é em você disseminar o esporte. Quando a gente pensa até em profissionalizar o esporte. Você acha que a corrida de trilha é uma modalidade democrática? E por que ela não atinge mais pessoas? Porque só o treinar é motivação ou precisa também da corrida para ter uma motivação a mais? Olha, é uma pergunta bem curiosa. Quando a gente fala o que é um esporte democrático, quando você fala correr, é um esporte democrático, porque você pode correr em qualquer lugar do mundo, desde que você tenha o seu par de tênis ali. Não interessa se você está de calça jeans ou de short, você vai lá e sai correndo. Entendeu? A corrida de trilha, cara, ela tem várias formas de você analisar se ela é democrática ou não. Por exemplo, o acesso à corrida de trilha, ele é um pouco, digamos assim, caro. Porque quem corre na rua e paga uma inscrição de 100, 150 reais, talvez na montanha, nas coisas de trilha, você não encontra esse valor. Você vai encontrar uma inscrição de 300, 500, até R$1.000. Então, quando a gente fala de democrático, em termos de valor, não é uma modalidade para todo mundo, né? Tem coisa que você quer e não pode fazer. E tem coisa que você pode fazer e não quer. Então, por esse lado, ela não é democrática, não é um esporte para todos. É um esporte para quem tem dinheiro para pagar. Aí você fala assim, então quer dizer que os organizadores estão explorando, metendo a faca? Eu falo assim, não, então aí que tá. Quando você vai fazer uma corrida na trilha, você não faz dentro de uma fazenda onde tem um único dono e o dono é apaixonado pela modalidade e vai abrir todas as trilhas sem custo nenhum. Então, quando você vai fazer uma corrida na montanha, existem proprietários, não tem o asfalto, né? Que nem a gente fala da São Silvestre, que tem que passar na Vida Paulista, isso aqui, que também são valores assim astronômicos. Não estou falando que é de graça na rua, tá? Mas na São Silvestre, por exemplo, nós temos 33 mil pessoas. Na rua, na montanha, é muito comum ter 100, 500 ou 1.000 pessoas correndo, né? Então, não vou entrar na questão de valores aqui, mas os organizadores de trilha, eles têm um custo maior também. Mas a questão de democrático em termos de valor não é uma modalidade para todos, né? Isso que fique claro. Mas em termos de acesso, eu acho que nós temos bem pertinho daqui o Pico do Jaraguá, que é gratuito para você treinar. Temos o Parque Anhanguera, gratuito para você treinar. Temos o Parque Severo Gomes. Estou falando parques que tem trilha, que você pode ter um acesso à natureza. Então isso a cidade oferece para você.
Então isso posso dizer que é democrático para todo mundo. Você pode ter acesso, sim, a esse tipo de terreno, esse tipo de desafio. Mas como no futebol, né? Se você, José Virgínio, não tivesse participado das provas, das grandes provas, talvez você não estaria aqui hoje, talvez você não teria trilhado. O acesso, eu acredito que realmente o acesso é para todos. Mas para a gente descobrir talentos, ter o reconhecimento, profissionalizar a modalidade, na minha opinião, eu acho que a gente precisaria abrir um pouco mais. Eu concordo quando você fala que o organizador ele não está ali para fazer uma filantropia. Ele não está ali também para cobrar um valor muito baixo. Ele tem a necessidade, como você falou, são várias taxas, várias situações, mas eu fico pensando sempre, e aí é a última pergunta, porque a gente precisa encerrar. A gente fala tanto em crescimento, tanto em democratizar. Esse crescimento, ele é um crescimento com qualidade ou ele continua naquela mesma situação que você estava lá em 2008, 2009, 2010? Você está sempre correndo com os mesmos. Não, hoje eu posso falar que eu corro com pessoas diferentes. Se eu for correr em Jaraguá do Sul, se eu for correr em Nova Trento, se eu for correr em Bombinha, se eu for correr em Passa Quatro, se eu for correr em São Bento, se eu for correr na Patagônia, que já é fora, são pessoas diferentes. Esse leque aumentou. Hoje nós temos corridas de trilha não só em Sul e Sudeste. É muito comum no Centro-Oeste e Nordeste você ter as corridas de trilha também operando a todo vapor. Então, ontem nós éramos, vamos falar um número aqui, nós éramos 1.000 corredores de trilha, hoje, facilmente nós somos quase 10.000 corredores de trilha. Assim, nossa, Virgínia, agora você viajou. Não, nós somos. Porque hoje a modalidade ela chega desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pernambuco, Alagoas. Então, assim, é muito comum você ver hoje os estados se mobilizarem e fazer corrida na Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães. Então, esse crescimento da modalidade, ele já aconteceu. Tá? Ele teve um boom que todo mundo inventava que era um corredor, que era um organizador de trilha e queria fazer uma corrida na trilha. Isso vem sendo enxugado e você percebe que as grandes organizações, as grandes provas, digamos assim, elas vêm perpetuando, ou seja, elas vêm se mantendo. Eu falo de uma K42 que começou, K42 que hoje é Indomit, Bombinhas, por exemplo, ela começou em 2009. Então eu estou te falando de uma prova de 14 anos. A La Mission, que teve a sua primeira edição em 2013, nós estamos em 2023. É uma prova de 10 anos. Então, são provas que estão aí há anos, consolidadas. Entendeu? Então, o crescimento ele vem crescendo de uma forma positiva. Os corredores de trilha vêm aumentando. Eu não estou falando não só os que chegam na ponta, mas um volume de corredores de trilha. Isso vem se constituindo. O que, de repente, pode estar faltando é qualidade no treinamento para essa galera que está chegando de outras modalidades para entender a modalidade que estão entrando. Então, antes de entrar na modalidade, eu sempre falo, conheça a modalidade. Eu errava muito a questão que queria fazer o mesmo pace da rua. Só que eu entendi que para você correr na trilha, você tem que passar pela esquerda. Para você correr na trilha, você tem que ter um material adequado para. Você tem que entender que não tem um PC a cada 3 km como tem na rua. Você tem que levar tua água, teu nutriente. Então, vem crescendo com qualidade, só que quando a gente pensa em âmbito internacional, ainda nós estamos um pouquinho abaixo. Segura aí, nós vamos para o próximo episódio. Pessoal, eu preciso aqui fazer um agradecimento. Zé, mais uma vez, obrigado pela sua presença. São muitas perguntas e você vai começar a falar. Eu já vou aqui elaborando algumas perguntas, então vai ficar para o próximo episódio. Quem está assistindo ou ouvindo esse episódio, vai para o próximo. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos apoiadores, a Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. A 2R Ar-Condicionado, para sua empresa ou para sua casa, ar-condicionado é com a 2R. A LA Studio. Você que é fabricante de roupas e quer ter estampas exclusivas para suas peças, LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral.
Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes e acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. Pessoal, muito obrigado e a gente volta, vai para o próximo episódio que o assunto aqui não acaba não. Um abraço.